Pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre o famoso índice glicêmico dos carboidratos, que tanto se fala por aí, né? Que basicamente é o quê? É a capacidade do carboidrato de elevar a glicemia, de elevar os níveis de glicose no sangue. É isso que é o índice glicêmico. Quando a gente fala que o carboidrato ele tem um alto índice glicêmico, significa que ele tem uma elevada capacidade de aumentar a glicemia, de aumentar os níveis de glicose no sangue rapidamente. E um carboidrato de baixo índice glicêmico significa que ele tem uma capacidade menor de aumentar a glicemia. Então ele aumenta essa glicemia de forma mais lenta, tá? É um parâmetro qualitativo, basicamente, tá? Ele considera apenas de forma qualitativa e não quantitativa a capacidade desse carboidrato de aumentar a glicemia, porque ele padroniza, né, as quantidades de carboidrato dos alimentos na hora de medir. Como que é medida, né, esse índice glicêmico dos carboidratos? Como que é feito esse procedimento? Então, basicamente, ó, eles pegam ali 50 gramas de carboidrato de um determinado alimento, né? Então, é 50 gramas de carboidrato, não é do alimento. Então, por exemplo, a cada 100 gramas de arroz, vai ter aproximadamente 30 gramas de carboidrato, tá? Então, você pegaria o equivalente a 50 gramas de carboidrato do arroz, tá certo? E aí você ingere esse alimento, né? Equivalente a 50 gramas de carboidrato que tem nele, e você mede a glicemia por 2 horas depois de comer esse alimento, tá? Então você faz aí a medida da glicemia por um período aí, ó, de 2 horas, tá? Só para representar no gráfico aqui, ó, para vocês entenderem. Então, ó, glicemia, tempo em horas, tá? Aqui 1 hora e aqui 2 horas. Então é o período todo aqui, né, que a gente tem a medida da glicemia para determinar o índice glicêmico desse alimento, tá? Então, você vai medindo as concentrações de glicose no sangue e você faz um gráfico, né? E aí, se o alimento for de alto índice glicêmico, ele vai elevar a glicemia rapidamente, né? Você vai ter um gráfico mais ou menos assim. Então, os níveis de glicose no sangue sobem rapidamente, porque esse carboidrato ele vai ser rapidamente digerido e absorvido e cair na corrente sanguínea, tá? Então, ele tem uma digestibilidade mais rápida, esse carboidrato de alto índice glicêmico, então ele eleva a glicemia mais rápido. E o carboidrato de baixo índice glicêmico, ele tem um processo digestivo mais lento, demora mais para ser digerido, absorvido e cair na corrente sanguínea. Então ele faz uma elevação dos níveis de glicose no sangue de forma mais lenta e gradual. Tá? Então você teria um gráfico mais ou menos assim. E observem também, ó, que quando você tem um alimento de alto índice glicêmico, ele gera um pico na glicemia e ele abaixa mais a glicemia num período após, né, do que o carboidrato de baixo índice glicêmico, que mantém os níveis de glicemia mais estáveis. Por que isso acontece? Porque o carboidrato de alto índice glicêmico, ele vai aumentar muito a glicemia, e quando você aumenta muito os níveis de glicose no sangue, o que o corpo faz? Ele libera mais insulina, né? Então a insulina é um hormônio produzido e liberado pelas células beta do pâncreas, né? Que ela tem a função de fazer o quê? De pegar a glicose do sangue e colocar dentro da célula, tá? Então a insulina faz isso. Ela pega a glicose do sangue e coloca para dentro da célula, fazendo com que a glicemia diminua, tá certo? Então aumentou a glicose do sangue, pâncreas liberou muita insulina, quanto mais você eleva a glicemia, mais insulina ele vai liberar, tá? Então, quanto mais insulina ele libera, mais você pega a glicose do sangue e coloca para dentro da célula. E aí você tende a gerar uma diminuição maior da glicemia num período pós, né? Quando você eleva bastante a glicemia, porque você também eleva bastante a insulina, tá certo? Agora, olha só, no contexto de um carboidrato de baixo índice glicêmico,
por você não ter essa elevação muito abrupta da glicemia, por ela elevar menos, você também libera menos insulina. E, consequentemente, você não tem essa ação da insulina de colocar tanto carboidrato, tanta glicose para dentro da célula. Então, você mantém a glicemia mais estável, justamente porque você mantém a liberação de insulina mais constante e estável. Você não dá esse pico de insulina, né? Quando você dá o pico de insulina, você pega muita glicose do sangue e coloca para dentro da célula e a glicemia diminui muito. Agora, quando você não gera esse pico na glicemia, quando você faz uma elevação mais sutil dela, você não tem esse pico de insulina. Você faz uma liberação mais gradual de insulina, tá? E aí você mantém os níveis de glicemia mais constantes, tá? Isso é importante considerar, dependendo do contexto. Por exemplo, uma refeição que você vai fazer logo antes do treino. É interessante que você não coloque um carboidrato de alto índice glicêmico, porque você pode ter essa diminuição da glicemia no período após ali algumas horas da refeição, e isso pode te dar sintomas de letargia, né? Sintomas leves de hipoglicemia. E isso pode não ser tão interessante logo antes do treino. Então, para que você mantenha essa glicemia mais estável, né, é interessante que você tenha uma ingestão de um carboidrato de mais baixo índice glicêmico, tá? Então, olha só, voltando aqui, ó, como que é medida, né? Como que é medido o índice glicêmico do alimento. Então, basicamente, você ingeriu ali 50 gramas de carboidrato desse alimento, né? Mediu a glicemia depois de 2 horas, aí beleza, aí você tem o resultado aqui. Aí você compara com um alimento referência. Então, normalmente, eles comparam com o pão branco, né? Ou com a própria glicose. Então, eles comparam, né, o resultado desse alimento com o pão branco e a glicose, e você tem aí a medida do índice glicêmico. Então, é assim que é calculado o índice glicêmico, tá? Então, voltando, o índice glicêmico ele é um parâmetro qualitativo. Ele não considera a quantidade, tá? Então, esse é um problema que a gente vai ver, né, agora sobre as limitações do índice glicêmico. A gente já entendeu o que é, o que significa o índice glicêmico, como que mede ele, né? Só que agora a gente vai entender as limitações do índice glicêmico, né? O que a gente tem que considerar na hora de falar do índice glicêmico para que a gente não cometa erros, né? Então, olha só, o índice glicêmico de um alimento ele pode variar por várias condições, tá? Então, por exemplo, o nível de cozimento do alimento. O alimento que ele está menos cozido, mais cru ali, mais al dente, né? Ele tende a ter um índice glicêmico menor, porque ele vai ter uma dificuldade maior de ser digerido, absorvido e tudo mais, tá? A gente tem que pensar assim, quanto maior a dificuldade do alimento de ser digerido, absorvido, né? Quanto mais o corpo tiver dificuldade para digerir esse alimento, menor vai ser o índice glicêmico dele. Porque mais tempo ele vai demorar para cair na corrente sanguínea e elevar os níveis de glicose. Então, a gente começa a entender que também vai depender muito do contexto que a gente está ingerindo esse alimento, né? Porque, olha só, tem um nível de cozimento, beleza? Então, o alimento ali que está muito, por exemplo, um arroz mais empapado, né? Muito cozido, ele vai ser digerido mais rápido, tá? Um vegetal ali que está muito cozido e tudo mais, ele também vai ser digerido mais rápido em comparação, por exemplo, com um vegetal cru, uma cenoura, por exemplo. Se você come a cenoura crua, ela vai ter um índice glicêmico menor do que a cenoura muito cozida, né? Mesma coisa do arroz. O arroz ali mais durinho, né? Ele tem um índice glicêmico menor do que o arroz bem mais cozido, mais empapado, tá? Justamente porque o processo digestivo se torna mais lento quando o alimento está menos cozido. O corpo tem mais dificuldade para realizar o processo digestivo desse alimento. E o mesmo acontece, por exemplo, quando você mistura esse alimento com fibras, proteínas e gorduras, tá? Então, isso também determina bastante o índice glicêmico de um alimento. Por exemplo, se você pega um alimento que ele é pobre em fibras, em proteínas e gorduras, a tendência
é que o índice glicêmico desse alimento seja maior, seja mais alto, porque justamente o corpo digere ele mais fácil, né? Não tem tanta dificuldade, tanto empecilho para realizar o processo digestivo. Quando você adiciona fibras, proteínas e gorduras na refeição, ou se o próprio alimento tem uma grande quantidade de fibras, proteínas e gorduras, a tendência é que o índice glicêmico diminua, porque justamente o corpo vai ter mais dificuldade para realizar o processo digestivo e esse alimento vai demorar mais para cair na corrente sanguínea e elevar a glicemia, tá? O carboidrato desse alimento, no caso, né? Então, a gente sempre deve considerar o contexto da refeição, né? Sempre quando a gente for olhar para o índice glicêmico do carboidrato, a gente nunca olha pro carboidrato em si ali, né? A gente olha pro contexto da refeição que está sendo feita. Então, se você pega um carboidrato de alto índice glicêmico e mistura ele com bastante gordura, proteína, fibra, você pode fazer com que o índice glicêmico desse alimento diminua, se torne mais baixo, porque justamente você forma o bolo alimentar, né? E o corpo vai digerir o bolo alimentar, ele não vai separar os alimentos para digerir, ele digere o bolo alimentar. Então, se você coloca todos esses outros nutrientes junto ali no bolo alimentar, o corpo demora mais para digerir aquilo e esse carboidrato que antes, de forma isolada, tinha um alto índice glicêmico, agora ele não tem mais um alto índice glicêmico, porque ele está misturado com outros nutrientes que fazem o processo digestivo se tornar mais lento, né? Abaixando o índice glicêmico desse alimento, tá? Então é sempre importante a gente olhar para o contexto da refeição, né? E não para o alimento em si. Porque dificilmente alguém vai pegar uma fonte de carboidrato e ingerir ela pura, né? Você normalmente ingere com outros alimentos no contexto de uma refeição. Então a gente sempre tem que considerar isso, tá? Apesar de também ser importante a gente olhar, de certa forma, para o índice glicêmico do alimento de forma isolada. Porque, por exemplo, se você pega um alimento que tem um índice glicêmico mais alto e outro que tem um índice glicêmico mais baixo, e mistura os dois no mesmo contexto de uma refeição, o alimento que tem o índice glicêmico mais alto, ele vai tender a ainda assim, né, manter um índice glicêmico mais alto em comparação com o alimento que tem um índice glicêmico mais baixo, tá? Então, isso pode ter também uma certa implicância que a gente tem que considerar, tá? Principalmente que a gente vai falar aqui, ó, num contexto de superávit calórico, que acaba se tornando mais importante essa velocidade de liberação do carboidrato na corrente sanguínea, né? A capacidade dele elevar a glicemia e elevar também os níveis de insulina. Isso vai ter uma importância quando a gente está falando de uma dieta de superávit calórico para ganho de massa muscular. Então, a gente não pode ter refeições que tenham um índice glicêmico muito alto, né? A gente sempre tem que tentar priorizar carboidratos de índice glicêmico mais baixo, refeições que tenham um índice glicêmico mais baixo para que a gente não fique gerando aumentos muito abruptos de glicemia, porque isso geraria muitos picos de insulina e isso potencializaria o ganho de gordura e poderia gerar uma resistência à insulina que facilitaria o ganho de gordura e dificultaria o ganho de massa muscular num contexto de superávit calórico, tá certo? E olha só, além disso também, o índice glicêmico ele pode variar de acordo com a microbiota intestinal do indivíduo, isso também pode ter interferência no índice glicêmico do alimento, e de acordo com a individualidade biológica. Então, olha só, a gente sabe que para indivíduos diferentes, o mesmo alimento pode ter índices glicêmicos diferentes, tá? Então, um alimento que tem um índice glicêmico muito alto para um indivíduo, para um outro indivíduo, pode ter um índice glicêmico mais moderado, tá? Então, isso é a individualidade biológica. Então, toda a capacidade enzimática ali do indivíduo, né? A microbiota individual dele, tudo isso aí também tem impacto no índice glicêmico. Tudo isso a gente tem que considerar. Tudo isso também são limitações do índice glicêmico, né? Por que a gente não deve olhar cegamente apenas para o índice glicêmico na hora de fazer recomendações, né? Porque qual que é o ponto? O índice glicêmico ele foi inventado, né, na tentativa de criar recomendações para o tratamento de doenças crônicas,
né, como diabetes, obesidade, síndrome metabólica, né, para que a gente tenha parâmetros de uma dieta para o tratamento dessas condições. Só que isso acabou sendo cada vez mais discutido ao longo do tempo, né, da eficácia de se considerar, por exemplo, o índice glicêmico. Hoje a gente já sabe que é muito mais importante a gente considerar a quantidade de carboidratos, tá? Então, como eu falei, o índice glicêmico ele é apenas qualitativo. Ele não considera a quantidade. Então, para a gente determinar a elevação da glicemia, né, a capacidade de elevar a glicemia e, consequentemente, elevar também os níveis de insulina, é muito mais importante a gente considerar a quantidade de carboidratos, tá? Ao invés de considerar apenas ali o índice glicêmico. Porque se a gente pega um carboidrato que ele tem alto índice glicêmico, como por exemplo a melancia, tá? Melancia é uma fruta que tem alto índice glicêmico. Ela é liberada rapidamente na corrente sanguínea. Só que olha só, se a gente for olhar a quantidade de carboidratos que ela tem, é muito baixa, né? A gente tem que comer uma quantidade gigantesca de melancia, 1 quilo de melancia, para conseguir uma quantidade de carboidratos realmente mais significativa que eleve bastante os níveis de glicemia e, consequentemente, de insulina, né? Então, se a gente for comparar ali com o arroz, por exemplo, 100 gramas de arroz é equivalente a aproximadamente 300 gramas de melancia, né? Então, 3 vezes mais. Então, a gente consegue ver que é muito mais importante a gente considerar a quantidade de carboidratos para essa questão de elevação da glicemia e da insulina, tá? O que é muito mais importante para o tratamento dessas doenças crônicas, para o próprio processo ali de emagrecimento também, sempre considerar a quantidade. E pensando nisso, foi inventado o quê? A carga glicêmica, tá? Então a gente tem o índice glicêmico, que é feito da forma que eu falei, e a gente tem a carga glicêmica, que além de considerar o índice glicêmico do alimento, né, a capacidade dele aumentar a glicemia ali, por conta dele ser digerido mais rapidamente, além de considerar isso, a carga glicêmica também considera a quantidade de carboidratos do alimento e divide o resultado por 100. E aí você obtém a carga glicêmica do alimento, que é muito mais fidedigna, né, para a gente levar em consideração na hora de elaborar uma dieta para um indivíduo portador de uma doença crônica, como diabetes, né, obesidade, enfim, ou para uma própria dieta para perda de gordura, né? A gente sempre deve considerar a carga glicêmica, porque ela também vai acabar refletindo no contexto calórico da dieta, né? Então, se você tem uma baixa carga glicêmica, né, você também tem uma baixa quantidade de carboidratos na dieta, né, no contexto da dieta. Porque diminuiu a quantidade de carboidratos, você diminui a quantidade de calorias. Então, você mais facilmente se coloca em déficit calórico, né? O que vai favorecer o emagrecimento, a perda de gordura, tá? Então, olha só voltando aqui, contextualizando, né? Carga glicêmica, então, né? Ela considera o índice glicêmico e a quantidade de carboidratos do alimento, né? E ela é muito mais fidedigna, né? De ser levada em consideração quando a gente olha para o contexto prático ali da elaboração de um plano dietético, tá? Então, olha só, contexto da dieta, que vai ser o mais importante, né? Para dizer se o índice glicêmico vai ter impacto ou não, né? Se a gente deve levar ele em consideração ou não, né? Porque olha só, uma dieta de déficit calórico em que você está consumindo menos calorias do que você gasta, né? Ou seja, você está gastando mais e comendo menos. Então você tem um déficit calórico, tá? O que é fundamental para a gente ter a perda de gordura, porque essa diferença, o corpo utiliza a gordura como forma de energia e aí você perde gordura, tá? Então o déficit calórico é fundamental, é o ponto-chave determinante para a gente tratar a obesidade, doenças crônicas e para o próprio processo de perda de gordura, de emagrecimento, tá? E olha só, nesse contexto de déficit calórico, a gente vai ter uma carga glicêmica mais baixa, né? Porque justamente para ter o déficit calórico, né,
a gente tem uma limitação de calorias. Então a gente não consegue colocar uma grande quantidade de carboidratos. A gente precisa diminuir a quantidade de calorias ali para que a gente se coloque no déficit calórico. Então a carga glicêmica dessa dieta de déficit calórico vai ser baixa, tá? A gente tem uma baixa carga glicêmica nesse contexto aqui, de forma inevitável. Porque se você não tem uma baixa carga glicêmica, você não vai se colocar em déficit calórico. Porque justamente, como eu falei, para você ter ali menos calorias na dieta, você precisa diminuir a quantidade de carboidratos, o que diminui a carga glicêmica. Só que, apesar de ter uma baixa carga glicêmica, você pode ter carboidratos de alto índice glicêmico nesse contexto, né? Você pode priorizar carboidratos de alto ou baixo índice glicêmico, né? Independente. Então, qual que é o ponto aqui? Nesse outro contexto, né, só para a gente contextualizar e entender melhor. Nesse outro contexto de superávit calórico, inevitavelmente também a gente vai ter uma alta carga glicêmica, né? Porque justamente você, olha só, superávit calórico, você está comendo mais do que você está gastando. Então você tem um excedente calórico, que num indivíduo que não treina geraria ganho de gordura, basicamente, né? Agora, no indivíduo que está treinando, praticando musculação, você pode fazer com que esse excedente calórico se reverta, né? Favoreça o ganho de massa muscular, tá? Que, inclusive, é um ponto fundamental para você otimizar o ganho de massa muscular, é o superávit calórico, tá? Então, inevitavelmente, no contexto de superávit calórico, a gente tem uma alta carga glicêmica, né? Claro que também a gente poderia, né, colocar mais gordura nessa dieta, o que faria com que a carga glicêmica ficasse mais baixa, mas não é uma boa ideia a gente colocar mais gordura quando a gente está em superávit calórico, porque justamente elas favorecem mais o acúmulo de gordura do que o carboidrato. Tem até um estudo, né, que viu justamente isso, né, que o superávit calórico com gorduras favorece mais o ganho de gordura em comparação com carboidratos. Então, voltando aqui, né, nesse contexto de superávit calórico, pelo excedente calórico, a gente teria mais presença de carboidratos e uma carga glicêmica maior, tá? Então, aqui a gente tem menos carboidratos, refletindo numa carga glicêmica mais baixa, e aqui a gente tem mais carboidratos, refletindo numa carga glicêmica mais alta. Só que, como eu estava falando, nesses dois contextos, a gente pode ter presença de carboidratos de alto ou baixo índice glicêmico, né? Então, nos dois contextos, pode ter prevalência de carboidratos de alto índice glicêmico ou baixo. Só que no contexto de déficit calórico, isso não faz diferença, tá? Então, os estudos mostram que quando a gente se coloca num déficit calórico, né, e olha para carga glicêmica, que acaba sendo muito mais importante nesse contexto, a quantidade, o índice glicêmico acaba não tendo um impacto tão significativo, né? Então, só de você diminuir a carga glicêmica, ter um déficit calórico ali, né, você já vai perder gordura, já vai favorecer, né, o tratamento dessas doenças crônicas e tudo mais. Então, é mais importante nesse contexto se preocupar com a quantidade, com a carga glicêmica, e o índice glicêmico acaba não sendo importante. Então, até porque você não conseguiria utilizar grandes quantidades de carboidrato de alto índice glicêmico, né? Então, como eu falei, a quantidade é muito mais importante para determinar a elevação da glicemia. Então, você pode colocar aqui a melancia, por exemplo, para você ter uma quantidade realmente bem significativa de carboidrato, você vai ter que comer 1 quilo de melancia. Só que aqui você não vai conseguir colocar 1 quilo de melancia, né? Você vai ter que colocar menos. Então, consequentemente, a elevação da glicemia vai ser menor também. Então, não faz diferença carboidratos de alto ou baixo índice glicêmico aqui nesse contexto de déficit calórico. Só que, no contexto de superávit calórico, por conta de você ter mais presença de carboidratos, né? Se você começa a colocar carboidratos de alto índice glicêmico, você consegue colocar em grande quantidade, né? Você vai ter que colocar em grande quantidade, inclusive, para atingir o superávit calórico, né? Então, tudo é quantidade. A gente sempre olha, principalmente, para o parâmetro quantitativo para determinar aí a capacidade de elevar a glicemia e elevar os níveis de insulina. Então, nesse contexto de superávit calórico, se você começa a colocar muito carboidrato de alto índice glicêmico, né? Claro que a gente sempre tem que olhar para o contexto da refeição, como eu já ressaltei bastante, mas se você coloca refeições ali de
alto índice glicêmico constantemente nesse contexto, você vai começar a gerar uma resistência à insulina por conta da excessiva liberação de insulina que você vai ter, né, os picos de insulina, você vai potencializar o ganho de gordura nesse caso, né, e dificultar o ganho de massa muscular. Porque quando você gera resistência à insulina tem mais dificuldade para agir nas células, né? Então, principalmente no músculo esquelético, tá? E a ação da insulina no músculo esquelético é extremamente importante para reduzir a degradação de proteínas do músculo, né? Diminuir o catabolismo muscular e favorecer a síntese proteica, né? O que favorece o ganho de massa muscular. Então, se você gera resistência à insulina, se a insulina não consegue agir tão bem no músculo, ela não consegue fazer essas sinalizações, o que dificulta o ganho de massa muscular e vai favorecer mais ainda o ganho de gordura. Por quê? Porque um tecido que a gente basicamente não tem resistência à insulina é o quê? É a célula de gordura subcutânea, tá? A nossa gordura subcutânea, a gente não consegue gerar resistência à insulina, é muito difícil, né? Então, a insulina vai continuar agindo lá, né? E ela vai estar sendo liberada em grande quantidade, né? Pelo que a gente está fazendo, de colocar carboidratos de alto índice glicêmico e por conta da resistência à insulina que foi gerada também, né? A insulina vai estar sendo liberada em maior quantidade, porque o corpo também tenta compensar, né? O corpo pensa assim, pô, a insulina não está conseguindo agir tão bem no músculo, então eu vou liberar mais insulina, né? Inclusive é assim que acontece o diabetes tipo 2. Você começa a gerar tanta resistência à insulina que o corpo começa a liberar tanta insulina, que chega uma hora que as células beta do pâncreas, que liberam insulina, elas vão entrar em falência, porque elas não conseguem liberar tanta insulina assim. Então elas entram em falência e aí você deixa de liberar insulina e aí você desenvolve o diabetes tipo 2. E quando ele foi desenvolvido, você já teve a falência aí de aproximadamente 50% das células beta do pâncreas, tá? Então, por conta dessa grande liberação de insulina que você vai ter, por conta da resistência à insulina, você não tem a ação dela tão boa no músculo, só que você tem ela continuando agindo ali na célula de gordura subcutânea, facilitando ainda mais o ganho de gordura, né? Porque quando a insulina age na célula de gordura, ela vai favorecer o anabolismo, né, daquela célula. A insulina é um hormônio anabólico. E o anabolismo na célula de gordura é o quê? Ganho de gordura. O anabolismo na célula muscular é o ganho de massa muscular. E o anabolismo na célula de gordura é o ganho de gordura, tá? Então, insulina agiu mais na gordura, favoreceu mais o ganho de gordura e, consequentemente, também, como eu expliquei, você diminui o seu potencial de ganho de massa muscular, tá certo? Então, entendido isso, era isso que eu queria trazer nesse vídeo aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem aí os contextos em que é importante a gente considerar o índice glicêmico, porque muito se fala por aí do índice glicêmico, né? Muitos mitos, você não pode comer carboidratos de alto índice glicêmico e tudo mais, mas nunca é considerado todo esse contexto aqui, né? O contexto da refeição e tudo mais, contexto da dieta, contexto calórico, isso é muito mais importante do que olhar de forma isolada para o índice glicêmico, que não é tão importante assim. Como a gente viu, o mais importante é o contexto de uma forma geral da dieta, né? Da refeição e tudo mais. Isso que a gente tem que considerar principalmente, tá certo? Então, se esse vídeo te agregou, deixa aí a sua curtida, comenta aí o que você achou, sugestões de temas para próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar desse conhecimento e até um próximo vídeo.